Então, sob o argumento de que reis devem prestar contas ao povo e não somente a Deus, Cromwell liderou o julgamento de Carlos I, onde foi condenado à morte por decapitação. Então, foi ele que liderou também o julgamento. E Oliver Cromwell ainda debelou as últimas reações dos realistas, pondo fim à Guerra Civil em 1651. E uma das principais medidas de Cromwell no governo foram os atos de navegação, que garantiam proteção aos comerciantes ingleses no comércio britânico, excluindo a ação holandesa no setor, que constituía até então a maioria. Então, ele gerou mais segurança nas navegações. Então, ele ajudou também de algumas formas nas navegações naquela época. Então, algumas consequências da Revolução Puritana: com a morte de Carlos I, a monarquia foi abolida e foi declarada a república na Inglaterra, que foi por um curto período de tempo. Então, o parlamento foi dissolvido e, em 1953, Cromwell assumiu o poder com o título de Lord Protetor da República, em um período conhecido como Commonwealth. Então, foi ali um período em que Cromwell assumiu o poder com um título. Então, quando morreu, no seu lugar assumiu o filho Richard, que era considerado fraco em comparação ao pai. Então, como o pai foi um grande líder em tudo o que ele fez durante a vida, quando seu filho assumiu, houve grandes críticas por não acharem que o filho era tão bom quanto o pai. E devido às desavenças internas, em 1958, o parlamento decide restaurar a monarquia. Então, em 1958, retorna a monarquia, mas então como uma monarquia constitucional, que ficou até hoje. Então, o sistema de monarquia parlamentar foi estabelecido após o acordo entre o parlamento inglês e Guilherme de Orange, por volta de 1660. Então, Carlos II retornava da Holanda e assume o trono. Termina assim a guerra e a Inglaterra passa pelo período conhecido como Restauração. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção. Desculpa que teve que ter um corte ali no final, mas acabou que deu um problema na gravação. Mas então eu agradeço por ter me permitido apresentar o trabalho de outra forma. Então, muito obrigada pela atenção.